Pois é, estamos aqui voltando mais uma vez para a nossa revisão. Aqui a aula do terceiro ano, 4.2, né? E aí vamos ver aqui a nossa revisão sobre as vanguardas artísticas europeias, parte 2. O fauvismo foi um dos primeiros movimentos e um dos mais breves movimentos da arte moderna do século XX, tendo seu apogeu entre 1905 e 1907. O pintor francês Henri Matisse, auxiliado com o André Darin, né, foram os mais importantes desse movimento. Vamos seguir. Depois veio o cubismo, com o espanhol Pablo Picasso, que junto com o Georges Braque foram os idealizadores desse movimento, né? Aqui nós vemos a obra O Homem com Violão, de 1911. E em seguida vem o futurismo, que nós comentamos bastante, uma das famosas esculturas futuristas. A figura humana foi trabalhada pelo artista de modo a passar a impressão de movimento, velocidade, força, que são os valores exaltados pelos futuristas. E aí entra aí o dadaísmo, né, que foi um dos movimentos mais controversos, mais complicados, né, onde a arte foi atacada, né. Os artistas dadaístas desafiaram as noções prévias de mérito artístico, menosprezaram a ênfase tradicional posta na estética pictória e na expressividade e santidade da própria arte. As características do dadaísmo são o rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, espírito vanguardista e de protesto, espontaneidade, improvisação e reverência, anarquismo e niilismo, busca do caos e desordem, teor ilógico e irracional, caráter irônico, radical, destrutivo e agressivo e pessimista, aversão à guerra e aos valores burgueses, rejeição ao nacionalismo e ao materialismo, crítica ao consumismo e ao capitalismo. O dadaísmo foi realmente para arrebentar, para romper com tudo. O surrealismo, né? Nosso último movimento, na década de 20, surgiu com este movimento liderado pelo poeta e crítico francês André Breton, de 1896 a 1966. O surrealismo se refere a algo que tem algo além da realidade. Buscava manifestar na atividade criativa o universo dos sonhos e do inconsciente, influenciados pela obra psicanalística de Freud, de 1856 a 1939. As obras surrealistas podem parecer sem sentido e absurdas no primeiro momento, mas elas lidam com o mistério dos sonhos, com a espontaneidade das vontades inconscientes, com referências simbólicas àquilo que cada ser humano não compreende de si mesmo. Então, pessoal, esses foram os temas que nós abordamos na aula. Espero que vocês tenham compreendido aí cada tendência artística aí das vanguardas, né? Anotado aí as características, observado as obras de artes, para que vocês fixem aí as características, né? A forma que o artista fazia sua composição, as ideias, né? A reflexão que cada obra nos permite fazer. Então, fiquem atentos aí que já voltamos com as atividades. Junto com vocês aqui, vamos continuar com a nossa aula. Vamos ver nossas atividades, vamos tirar as nossas dúvidas e as nossas questões. A questão 1, o fauvismo foi um dos primeiros e dos mais breves movimentos da arte moderna do século XX, tendo seu apogeu em 1905 e 1907. O pintor francês Henri Matisse foi o líder desse grupo de artistas. Matisse e Darin não usavam as cores para imitar a natureza. Eles as usavam para... Vamos aí às alternativas, pessoal. Letra A, criar de modo imaginário tanto harmonias quanto desarmonias. Letra B, criar de modo real tanto harmonias quanto desarmonias. Letra C, criar de modo solitário tanto harmonias quanto melodias. Letra D, alcançar de modo
sanguinário, tanto as sinfonias quanto as alegrias. E letra E, procriar de modo secundário, tanto harmonias quanto desarmonias. Então, nós vemos aí que temos essas alternativas, as quais deveremos ver como André e o outro colega usavam as cores. Né? Para que eram usadas as cores nesse movimento? Então, a alternativa melhor que André e Matisse não usavam as cores para imitar a natureza, eles usavam para criar, de modo imaginário, tanto harmonias quanto desarmonias. Isso ficou muito demarcado, muito palpável, que acho que facilmente você chegar a essa conclusão aí, diante dessas alternativas. Vamos para a próxima questão? A obra A Menina com Bandolim, de 1910, do espanhol Pablo Picasso. Ele foi um dos criadores desse movimento artístico. As formas são geometrizadas e angulosas. Vão observando aí. Sem representação no espaço tridimensional, nem separação precisa entre figuras e fundo. Esse movimento olha só, Picasso, forma geométrica, esse movimento temos aí as alternativas fauvismo, dadaísmo, cubismo, expressionismo ou impressionismo. Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta aí. Não está difícil, né? Porque nós temos ali uma obra, do qual vocês observam que ela faz parte aí de uma tendência artística das vanguardas europeias, no qual os pintores utilizavam formas geométricas, traços, linhas, faziam ali na sua composição uma representação de um objeto ou do corpo humano desconfigurado, né? Também podemos até dizer que era uma arte abstrata, porque não retratava ali a realidade como ela é. Então, vamos ver qual é a resposta? Pois é, falando de Picasso, todo mundo imediatamente percebe que se trata do cubismo, né? E olhando para a figura também, a gente vê a figura intercortada, com suas alusões aí às figuras geométricas, então não é tão difícil de perceber do que se trata. Vamos para a questão 3. Os artistas Paul Cézanne e Pablo Picasso pintaram cada um o mesmo tema num quadro, onde aparecem 5 mulheres nuas, 2 de máscara, e os quadros são: letra A, qual é a alternativa aí, professor, que em relação a essa obra aí das 5 mulheres? Pois é, nós temos aí 5 banhistas e Les Demoiselles de Avignon, temos Mona Lisa e a Menina com o Bandolim, O Grito e Guernica, Vênus de Milo e Vênus de Willendorf, A Dança e a Torre de Eiffel. São aí alternativas com 2 quadros cada uma, mas que só uma dessas alternativas vai resolver a nossa proposta ali, a nossa questão. Então, vamos ver qual é a resposta. Pois é. Cézanne e Picasso, como nós vimos na aula, eles tiveram a mesma ideia, né? Eles pintaram cada um o seu quadro com a sua visão sobre as senhoritas ao banho, né? Paul Cézanne com as 5 banhistas e o Picasso com as senhoritas de Avignon. E agora vamos para a nossa próxima questão, a questão 4. Observe a imagem, a Torre Eiffel, de 1910, 1911, de Robert. Então, olhe sobre tela, feita lá na Suíça. Esta obra ela faz parte do movimento futurista, que buscou exaltar essas transformações, negando o passado e valorizando a máquinas, velocidade e telas, máxima velocidade na Terra, máquina e ferocidade da guerra, máquina na velocidade da guerra ou máquina a velocidade e a guerra. Bom, nós já estudamos, já vimos, falamos bastante sobre esse tema, e aí nós sabemos que só existe uma única
ideia que vai corroborar com o que está proposto ali na nossa questão, que é máquina, velocidade e a guerra. Então, os artistas aí dessa tendência valorizavam a tecnologia, o avanço da sociedade. Então, como nós observamos ali na obra, eles também rompem aí com vários padrões de alguns artistas da forma de representar ali a sua composição. Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Que é a questão 5. Ele questionava o que constituía a obra de arte e, em uma sociedade materialista, atacava as noções de valor material. A fonte é um urinol de porcelana branco, considerado uma das obras mais representativas do dadaísmo na França, criado em 1917. Estamos falando de quem foi essa pessoa que fez esta obra de arte aí tão revolucionária, tão instigante. Seria Henri Matisse, Marcel Duchamp, Pablo Picasso, ou Cézanne ou Leonardo da Vinci. Qual desses aí teve essa ideia que nós debatemos bastante, ficamos aqui um certo momento aqui só explicando sobre o motivo pelos quais ele teve a ideia de questionar a arte daquela maneira. Não é, professora? Isso. Então, vamos ver a resposta? Letra B, Marcel Duchamp. Então, foi um artista aí que revolucionou a arte, fazendo a exposição, então, daquele unirol, que é uma peça de banheiro masculino, no qual ele deu um tema à fonte. Então, ele moveu aí muitas críticas em relação sobre o que é arte, né? Porque, até então, os apreciadores de arte, os que comercializam também a arte, geralmente ficou contrário aí a essa exposição, né? Fizeram muitas críticas, porque a arte, até então, a arte clássica, as academias, preferem aquela arte refinada, né, professor? Feito com as técnicas o Marcel manuais, né? Ele procurou chocar, ele radicalizou na sua proposta artística. Ele trouxe o urinol como forma não só de chocar as pessoas, como também uma forma de questionar, de impactar a todas as questões de arte daquele momento. Exato. Até então, né? E aqui entramos com a questão 6, é uma questão discursiva, onde você vai observar, vai ver a proposição aí, vai fazer a sua análise e vai colocar no papel as suas ideias, é a oportunidade que você vai ter para dissertar sobre esse tema aí, sobre esse assunto. Né? Que a dissertação é muito exigida e é uma das coisas, é um dos tipos de questão para o qual você tem muito que treinar, que fazer assim, está sempre fazendo para desenvolver as ideias, a sua argumentação, colocar no papel aquilo que você realmente pensa sobre algum tema proposto. Então, no nosso caso aí, voltando lá na questão, nós temos essas figuras aí que foram pintadas numa certa posição, que denotam com suas cores várias ideias aí. Qual tendência artística a obra pertence? Analise e descreva suas características e técnicas utilizadas pelo artista. O que a senhora me diz sobre esse tema aí, professora? Então, vamos direto já à resposta, né? Uma aproximação que você pode escrever, alunos, tá? Então, é esse momento que você aproveita para analisar, colocar suas ideias no papel, né? Treinar aí a escrita. Vocês aprendem lá em língua portuguesa as técnicas de escrita, né? De redação. Então, nós sempre lançamos uma questão discursiva com um tema para vocês desenvolverem. Então, vamos ver o que vocês conseguiram anotar aí, se vocês se aproximaram aqui da nossa resposta. Vamos voltar aqui na nossa tela. Temos aí a obra A Dança, de 1909 a 1910, de Henri Matisse, pertence à tendência fauvista, é da época do fauvismo, ok? Então, na pintura, a simplificação das formas
das figuras humanas. Quer dizer, não precisou de fazer um corpo humano exatamente igual como é na realidade, né? Ele fez só uma espécie de referência à figura humana. O céu ao fundo e a terra formam um todo. Cores puras e intensas, impressão de movimento, a posição dos corpos lá naquele quadro lá, né? A dança também, numa posição de dança, né? Entre o céu e a terra sugere continuação de movimento numa roda que gira sem interrupção. Então, esse foi o padrão de resposta. Estudantes, espero que vocês tenham pesquisado mais, tá? Vocês podem estar pesquisando outras obras, né, da mesma tendência, do mesmo artista e trazendo aí novas ideias para você ampliar seus conhecimentos. Então, vamos ver o nosso material complementar. Então, nós temos aí, para aprofundar os conhecimentos sobre artistas vanguarda, sugerimos, então, as rimas plásticas do cubismo, né, um movimento artístico aí surgido na França no início do século XX. Então, vocês podem consultar essa plataforma digital e assistir esse vídeo aí para ampliar aí seus conhecimentos. Então, estudante, obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham compreendido mais os temas, né, por meio dos exercícios, e continue aí assistindo, pesquisando, e se necessário, volte às aulas para vocês aprofundarem aí seus conhecimentos sobre os temas. Pois é, veja quantas vezes for necessário, releia e veja que em nossas questões e em nossas imagens estamos sempre buscando que você tenha assim, uma maneira de gostar e de guardar sempre na sua memória aquelas coisas interessantes, os detalhes interessantes das obras de arte e das vanguardas. E aqui nós ficamos. Até a próxima aula. Tchau!